tudo bem? O vídeo de hoje é sobre radiciação, esse nome tão complicado, e a gente vai ver que essa operação não é tão complicada assim. Muitas vezes as pessoas tendem a problematizar demais a matemática e dizer assim, meu Deus, é horrível, a gente não vai conseguir. Quando chegar em raiz quadrada, tu vai ver, sempre vai ter algo pior. Sempre se tu falar para alguma pessoa que é horrível alguma coisa, a pessoa vai dizer, não, mas quando chegar em Bhaskara vai ser pior. Então assim, ó, vai por ti, não acredita muito nos outros e vamos trabalhando isso, certo? Falar sobre radiciação. Primeiro, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Daí a gente tem que entender o que é operação inversa, né? Primeiro, vamos pensar lá na adição e subtração, tá? Se eu estou num lugar e eu adiciono 3, eu vou fazer 1, 2, 3. Para eu voltar, eu tenho que saber que eu tenho que subtrair 3. Então é como se fosse uma operação de volta. Eu tenho 5, eu multiplico por 2, por exemplo, eu vou no 10. Eu divido por 2, eu volto para o 5. E a potenciação e a radiciação, elas têm essa função. Tá? Por exemplo, eu pego 4, eu elevo ao quadrado, eu tenho 4 vezes 4, 16. Agora, se eu estou no 16 e eu quero voltar para o 4, eu faço a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, tem esse lance da operação inversa. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? A radiciação, eu falei que adição e subtração são operações inversas, multiplicação e divisão, e a potenciação e a radiciação também são. O exemplo que eu trouxe aqui, raiz quadrada de 25 é 5, por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Então, vocês já lembram da prova real? A prova real é fazer a operação inversa, certo? Então, isso que a gente tem que lembrar de radiciação, certo? São as raízes. Vamos às partes da nossa radiciação, certo? Então, aqui a gente tem o número que está ali dentro para ser feito a raiz é o radicando, certo? A resposta que a gente está falando é a própria raiz e o númerozinho ali é o índice. Esse índice ele pode ser de 2 ao infinito e além, certo? Importantíssimo, quando é índice 2 a gente chama de raiz quadrada, quando é índice 3, raiz cúbica, e assim, lembrando da potenciação, né? E quando é índice 4, raiz quarta, raiz quinta e assim vai. Outra coisa importante, o nosso índice é 2, quando for 2 ele não vai aparecer. Na verdade é opcional, alguém pode colocar, mas quando for uma raiz quadrada ele vai aparecer assim, ó, sem nada. Essa flechinha eu só coloquei para a gente lembrar que não vai aparecer nada. Então, não apareceu nada, é raiz quadrada. Como que encontro essa raiz quadrada? Vamos lá. Por exemplo, raiz quadrada de 64. Eu vou pensar. Como é raiz quadrada, é um número vezes ele mesmo. Então, quanto vezes quanto que dá 64? 8. Então, raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Vamos ali para de baixo. 36. Qual número que é elevado ao quadrado, ou qual número que vezes ele mesmo que dá 36? O 6. Então, ó, 6 vezes 6, 36. A resposta é isso aqui. O que está aqui em amarelinho e marrom não precisa aparecer, tá? Aqui, raiz quadrada de 100, eu vou pensar que número vezes ele mesmo que dá 100. Ah, é o 10. Então, lembrando que é um número vezes ele mesmo. Por quê? Porque é lá da potenciação, por exemplo, 10 ao quadrado, que é 100. Então, a resposta de raiz quadrada de 100 é 10. Raiz cúbica, o que muda? Quase nada. Eu vou pensar, um número elevado ao cubo que dá 8. Ou um número vezes ele mesmo que dá 8. Eu descubro que é o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Outra raiz cúbica de 216 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36, vezes 6, 216. Então, em raiz quarta de 16 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. Então, te liga! Entendeu tudo? Tudo certo? Na paz? Na tranquilidade? Ótimo! Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou ali buscar umas atividades, uns exercícios, uns probleminhas e já volto. Olá galera, tudo bem? Eu me chamo Mestre de Obras Teixeira. Eu sou um cara muito sério, meu capacete diz isso, né? Um capacete super importado que... não é importado, na verdade eu comprei por aí. E pode ser até do meu filho. Mas o que eu vim falar para vocês é que a radiciação ela é muito importante. Eu vi o professor falando ali de raiz e potência serem inversos, e é isso mesmo. Quando eu tenho uma parede, por exemplo, quero construir essa parede, eu quero que seja uma parede quadrada. Eu sei que ela tem, por exemplo, base 4 e altura 4, para eu saber a área, eu vou saber que é 16. Agora, se a pessoa que for me dizer o trabalho que eu tenho que fazer fala, bom, tem que ser uma parede de 16 metros quadrados, eu tenho que fazer a raiz quadrada para descobrir a base e a altura. Então, nas nossas construções, a matemática está muito presente, a radiciação e a potência também, principalmente para a gente falar de área aí,
falar de perímetro, falar de área, falar de todas as coisas que são quadradas, certo? E então, bons estudos para vocês, estudem que a matemática tá em tudo. Um beijão. Opa, não pode mandar beijo porque eu sou muito bravo. Tchau, tchau, um abraço. Aperto de mão. E aí, galera, ficaram com o Pedreiro Teixeira, então, um grande amigo meu, estava aqui em casa passando, acho que ele deu um recadinho para vocês, mas busquei as atividades, certo? Busquei alguns probleminhas, que são essas raízes aqui, raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes, tem uma raiz quinta ali para resolver. Então, pausa o vídeo agora e go, go! Vamos aí resolver tudo isso, certo? Bom trabalho! Voltamos, é isso aí. Então provavelmente fizeram tudo e conseguiram. Se não conseguiram, a gente está aqui para terminar e para conseguir fazer tudo isso. Primeiro, então, a raiz quadrada de 81 é 9. Eu coloquei várias explicações aqui. Vou deixar um pouquinho para vocês entenderem ali. Pausaram o vídeo aí, depois que conferiram. Vamos lá, então. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81, ou 9 ao quadrado é 81. O que está em amarelo não precisa. É só o nosso pensamento, tá? Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49, tarará. Raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Aí a gente vai ter que fazer um pouquinho de tentativa e erro. Por exemplo, pegar a raiz quadrada de 121. Bom, eu sei que 10 vezes 10 é 100, sei agora que 12 vezes 12 é 144, então deve ser um 11 vezes 11. Vai lá e testa, tá? Vocês vão ter que fazer isso. Depois, AD, raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Raiz quinta de 1, grande dificuldade, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1, então raiz quinta de 1 é 1. E raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de 0 é 0. Mas vamos lembrar que a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado, fazer todos os cálculos. Às vezes as coisas parecem óbvias e não são. Então, vão testando, sempre fazendo, por exemplo, 14 vezes 14, 15 vezes 15. E assim vocês vão conseguindo fazer as raízes quadradas, quintas e raízes quartas, cúbicas e tudo que tem que fazer. Certo? Um beijo no coração, tudo de bom. Até a próxima videoaula. Boa resolução de problemas. Espero que esteja tudo correto, tudo claro. Tchau!